Exatamente. A gente puxa esse gancho por ser uma pauta mais atual, mas a gente tem muita história pra gente tentar puxar aqui também. Vamos tentar compactar Claro. uma hora de papo que a gente tem verdade. porque tem muita coisa que quero falar do estádio. Uma última puxando esse gancho também na questão São Paulo atual, né? Muito hoje tem esse papo na rede social, né, de que o São Paulo não tem bastidor porque tem erros de arbitragem. E aí eu queria te ouvir, porque isso é algo que eu tenho curiosidade e aí acho que o grande público também tem essa curiosidade. Porque existe esse papo, que até o Júlio Casares, né, perguntei pra ele lá em Assunção, e ele falou que pra ele não existe essa coisa de ter bastidor no futebol, ter bastidor contra o árbitro. Mas eu queria entender de você como é que você enxergava essa relação com a arbitragem, porque o São Paulo ele é prejudicado em certos jogos, como todos os clubes são, acho que não tem nenhum assim, movimento em prol de tal clube, acho que é só ruim a arbitragem mesmo, e a gente pode debater isso em outros aspectos, mas existe esse papo na torcida hoje de que o São Paulo não tem bastidor, de que o São Paulo não tem força com as, enfim, federações e com as figuras do conselho de arbitragem. Existe isso mesmo? Você entende que é um papel de uma gestão ter essa comunicação, essa proximidade, ou é só balela de quem quer reclamar? Bem, nós tivemos alguns desgastes naquela época com o patrocinador do Palmeiras, principalmente, e a Federação Paulista de Futebol. Eu até cheguei a uma época que eu falava que a federação tinha filiados e tinha 2 afiliados, que era o Corinthians e o Palmeiras. E era irônico, mas era uma maneira até delicada de falar, na minha opinião. Tinha que falar alguma coisa, não dá pra você ficar engolindo o sapo o tempo todo. Então, mas é isso também que a torcida pede, né? Para que os gestores falem a favor do São Paulo. A gente falava, naquela época tinha motivos evidentes, inclusive, tanto que não fomos só nós, outros clubes falaram, tal esquema, tal, etc, tal. Isso é famoso, você deve lembrar bem. Lembro. Parei de tomar leite naquela época, na marca lá. Na minha família inteira, e assim por diante. E tem outros produtos também. Também. Cortava tudo. Mas, de qualquer maneira, a gente sempre tentava minimizar. Nós não éramos muito bem vistos na federação, então os árbitros estão lá. O próprio presidente da época falava, vocês ficam implicando comigo e tal, quem paga os árbitros sou eu, viu? Eles estão do andar de baixo. Entendeu? Vocês estão dando tiro no pé. Ele falava claramente isso. Eu falei, não, mas nós temos que defender alguma coisa que a gente acha absurdo. Mas vocês acham qualquer coisa? Não, não é bem assim. Põe a mão na consciência e veja que algumas coisas têm procedência, sim. Não é reclamação em vão. O Tele também era muito não digo perseguido, mas eles não tinham bom relacionamento com o Tele. O Tele, você sabe que o Tele tinha uma personalidade muito forte, ele falava o que ele pensava. Tanto que uma vez que botaram ele pra fora, ele deu os braços para ser algemado. Você lembra dessa cena? Lembra disso. São cenas patéticas, né? Então nós tínhamos um relacionamento na medida do possível, que nós conseguimos, porque não adianta também você bater e não resolver nada. Você tem que ir até um ponto que consiga fazer algum efeito, né? E nós fizemos isso, mas não com essa intensidade que se usa hoje. Hoje o VAR devia ajudar muito para não precisar isso, né? O VAR também erra, mas todo mundo interpreta um pouco de um jeito enviesado, né? Ninguém é totalmente puro. A interpretação ainda é uma coisa que pesa. Só que antes existiam evidências muito grandes. Então, passou-se essa fase. Eu acho que isso já foi superado hoje. Na medida do possível, se erra para todo mundo. Sim. Há equívocos meio que generalizados. Você pode pegar. O que ajuda hoje, amanhã prejudica. E assim. Então, não dá para jogar essa carga em cima dos árbitros, que nem sempre são profissionais. Eles dependem de suas profissões. Isso eu acho que está errado. Devia profissionalizar para que eles tenham mais independência, para que se tire da cabeça certas coisas. Agora, eu acho até que eles não são maus árbitros, eles precisariam acabar com essa pressão que os jogadores fazem em cima deles. Eu acho isso um absurdo, da maneira ostensiva. O sujeito põe o dedo no nariz do árbitro, ele devia ser expulso só por isso. Não tem outra razão. Cercam o árbitro, cutucam por baixo, É impossível trabalhar assim. Você, ser humano, se fizer isso, você não aguenta muito tempo esse nível de pressão. E se ele for expulsar todo mundo, vão dizer que ele acabou com o jogo. Mas que acabe com o jogo, porra. Mas que parem com isso, gente. A história da cotovelada. A cotovelada não tem jeito, é cartão mesmo, porque pode acabar com a vida de alguém, deixar uma lesão mais grave. E o jogo muito bruto hoje, né? Hoje é muito físico, né? E até certo ponto é só físico, até outro ponto vira bruto. O sujeito entra no outro como se fosse o inimigo da vida dele.
Nós precisaríamos também começar a administrar isso. A violência hoje vem de todo lado. Está todo mundo tenso neste país, pelo menos. Está todo mundo muito tenso, a torcida é muito tensa, cobra intensidade. Até que ponto vai a intensidade? Intensidade demais também gera lesão muscular. O cara quer dar mais do que dá para dar, mais do que o físico dele suporta, a quantidade de jogos. Então, emocionalmente, está todo mundo muito tenso. Nós temos pressão da sociedade. Você sai de casa, você não sabe se vai voltar, cada esquina você fica sobressaltado. Nós temos uma pressão tributária, nós temos uma violência tributária no país que você engole, é igual a umidade, você engole e não consegue reagir. Você foge no sujeito que quer pegar o celular, você consegue às vezes escapar, mas da violência tributária não. Isso vai somatizando o estado de espírito, se joga sobre alta tensão. O treinador não quer perder o emprego, então bota o time lá para dar pancada até na sombra, se for o caso, para ele se manter. É uma situação errada. É uma circunstância que serve e que leva o futebol a uma violência. É muita contusão. Tem jogo que não tem quase jogo, é pancada o tempo todo. Cada pancada vem 8 jogadores que cercam o árbitro. Quando não mais. Então eu acho que isso precisava ser enfrentado, entendeu? Tentar tirar as pressões, diminuir. O torcedor antes beijava o distintivo, agora ele morde o distintivo, repara, ele está sob pressão, entendeu? Vai tenso, né? Ele vai tenso. O olho pula, parece que vai saltada. Então eu acho que nós precisamos trabalhar um pouco nesse sentido todo, dar ao futebol um lado mais esportivo e menos guerra, menos hostil, né? Quando derruba o outro, bate em palma, derrubou o outro, sabe? Não é bem por aí. Comemora-se carrinhos, né? Não é que no passado não tenha sido também, sim, mas não era com esse nível de intensidade. Essa coisa da intensidade. Quantos jogadores têm problema muscular? O próprio São Paulo. É porque querem dar mais do que o corpo aguenta. Entendeu? Aquela coisa de ser pressionado. O jogador passa da conta. Essa é a minha maneira de ver. Nós substituímos, por sugestão do Tele, nós jogávamos muito naquela época assim, quase 95, 96 partidas por ano. E o Tele um dia me procurou e falou, olha, não vai dar certo isso. Eu estou pensando em suprir, vamos tirar um coletivo, porque tem o jogo, aí tem um tratamento, etc, depois coletivo. Coletivo vira jogo aqui, porque todo mundo quer ganhar posição. Então, uma coisa meio imbecil, um idiota. Ele falou, vamos fazer o seguinte, se o senhor concordar, olha o Tele, se o senhor concordar, eu faço um treino de posicionamento, treino tático, e não tem mais coletivo, porque o coletivo só está dando confusão. É aí no treino tático eu uso todo mundo também. Então, os que não estão jogando, os que estão um treino de posicionamento, e nós vamos suprimir esse para compensar o desgaste. Né? Porque o jogador não aguenta mesmo. Ele falou, não posso exigir mais do que ele tem para dar. Claro, concordamos. E isso funcionou muito bem. Isso aí funcionou bem. O treino tático levava uns 40 minutos e ele apitava. Ele paralisava o treino umas 15 vezes. Cada vez que o posicionamento que ele fazia na sala de pré-eleção, eles não cumpriam, ele parava. Não é assim, você lembra? Você tinha que estar aqui, está aqui, está aqui. Não vai acontecer nada. Vamos voltar a bola. Volta, fazia. Era repetitivo, que até foi, muita gente falava que o Tele teria um sistema repetitivo, e é verdade. E dava certo, entendeu? E muitas coisas nós ganhamos com repetição. Inclusive o primeiro gol do Raí, aliás, o segundo gol do Raí de falta, que o Cafu pisa na bola. Barcelona. O Raí ainda falou, nós treinamos umas 10 vezes lá, nunca saiu o gol. Saiu quando precisou. Porque o Tele falava, esconde a bola do goleiro. Se o goleiro vê onde você está, a hora que você chuta, ele tem tempo de chegar. Agora, se ele não vê a bola vai aparecer de repente na frente dele. Mas foi exatamente o que aconteceu. Também o chute foi fantástico, né? O Zubizarreta não pegaria nem que ele estivesse vendo a bola. Mas, de qualquer maneira, era muito, muito útil o treinamento. Um deles, que deu no primeiro gol contra o Milan, eu volto a dizer porque eu acompanhei muito de perto isso. Nós tínhamos um senhor São Paulino que mandava vídeos da Europa, tanto do Barcelona quanto do Milan. Todo domingo tinha um jogo deles, na segunda chegava um vídeo lá. Era num televisor pequeno, com um bombril na antena de 20 e poucas polegadas. Só tinha uma salinha no futebol de São Paulo, no CT.
da Barra Funda, antes era no Morumbi. E o Tele sentava comigo, aí não tinha mais diretor nenhum, só nós dois, com um cestinho de pastel, eu adorava os pastéis dele, e a cozinheira, ele morava lá, né? Ele morava lá, amanhecia às 6 da manhã, ele estava no campo, e ele vinha com o cesto de pastel. Um dia eu peguei um pastel dele ali e falei, Tele, deixa eu experimentar seu pastel. O senhor gosta de pastel? Esse seu é bom. Pede para fazer um cesto pro senhor, tá tirando do meu? Esse era o Tele. Mão de vaca até nisso. Era engraçado. Mas a gente levava na maior esportividade. Eu te devolvo amanhã eu pego um e dou um a mais. E ficava essa brincadeira. E assistindo um jogo, especialmente contra o Milan, né? Ele parava o vídeo. Já tinha aparelho que parava o vídeo, já era um progresso. E voltava um pouco. Ele falou, repara que os volantes do Milan, o meio campo do Milan, quando a bola está na esquerda, eles deslocam todos para o mesmo lado. Fica uma barreira ali. Os argentinos usam muito isso, o Bilhardo usava muito isso. Os volantes não ficavam mais que 10 metros um do outro. E eles deslocavam e fechavam aquele lado. Falou, por aqui não vai dar. Aquelas histórias do Miller disparar aqui, não vai acontecer nada, não vai ter espaço para ele jogar. Então nós precisamos bolar outra maneira. O que eu pensei? Se tem 8 aqui, 7, 8, tá faltando lá. Então eu vou jogar a bola daqui para lá. E rápido, antes que eles voltem para lá, tem que acontecer alguma coisa. Então dentro desse conceito, ele começou a treinar. No caso já era o André Luiz, pela esquerda, e o Cafu. Terminava o treino de tático, agora vocês vão fazer aquilo que nós combinamos. Você de um lado cruzava a bola para o outro. 20 minutos no mínimo. Para acostumar com a situação do cruzamento da bola. E quem receber bate de primeira. Não para a bola, que se parar a defesa fecha. E sai o gol assim. Repara que o André cruza, o Cafu bate de primeira e o Palinha vem e faz. Eu fiquei até me sentindo muito feliz, porque a gente trabalhou isso, né? Nós trabalhamos vendo aquele vídeo na televisão de Bombril ali. Então, Isso é muito gratificante quando você prepara uma coisa e ela funciona. E saiu o primeiro gol do Palinha. Então as coisas foram caminhando assim. Ele treinava repetição de cada coisa e obteve resultados. Fora que os jogadores eram também de altíssimo nível, né? Então, eu acho que tudo isso, a soma, e levou o Leonardo a uma expressão. Leonardo voltou depois para o São Paulo, numa outra gestão. E não estava indo bem, as coisas não estavam indo bem. E eu telefonei e falei, o que está acontecendo aí, pô? O senhor não vem aqui? Eu falei, não vou aí porque fica chato eu como ex-diretor chegar aí. Vão achar que eu quero assumir, eu não vou. Eu vou conversar com vocês, vamos comer lasanha em algum lugar. Mas o que você está achando? Ele falou, nossa, Fernando, nós vivemos naquela época um momento mágico, tá? Aquilo não vai se repetir, não são as mesmas pessoas, nada se repete. Pode ser que até vire melhor de um minuto para o outro, mas igual aquilo que aconteceu, as circunstâncias, o respeito, aquilo que havia, comando, não tem mais, doutor Fernando, não tem mais. Vamos fazer o que dá e vamos em frente. Então é a expressão dele.